Nesta videoaula, nós trabalharemos dois modificadores, o modificador EditPoly e o modificador MeshSmooth. Para isso, vamos utilizar um box com os parâmetros idênticos em largura, altura e comprimento. Vamos aplicar o modificador EditPoly e vamos adicionar mais um modificador, o MeshSmooth. A ideia desse tutorial é mostrar como o MeshSmooth ele trabalha na malha de um objeto. Observe que numa malha simples temos aí um box e na primeira interação ele perde totalmente sua estrutura e cada vez que aplicamos alguma interação se parece mais com uma esfera. Isso acontece porque o box não tem sustentação. Então, o que fazemos? Voltamos aos box e colocamos alguns segmentos no objeto. E agora, vamos testar novamente com as interações e observe que o objeto já tem alguma sustentação. Já não se parece mais com um círculo, uma esfera. Quanto mais segmentos aplicamos, quanto mais faces o objeto tem, mais sustentação ele vai ter quando fizermos uma interação com o MeshSmooth. Lembrando que estamos utilizando o método de subdivisão NURBS. Então, ao aplicarmos mais segmentos, mais sustentação nosso objeto tem a partir das interações do MeshSmooth. Mas existem outras formas de se trabalhar, de se manter a sustentação do objeto sem termos tantos segmentos no objeto. Uma dessas formas, vamos primeiro agora tirar essa malha toda do objeto, vamos tirar os segmentos. E vamos verificar, voltando, testando, ok, está sem sustentação. Agora vamos fazer um chanfrado nas edges do objeto. E observe que a partir do momento que nós chanframos, ele cria novas faces nas edges do objeto. E essas novas faces também vão se dividir. Vamos colocar um chanfro pequeno, uma divisão só. E vamos voltar agora no MeshSmooth. Para vermos o que acontece. Então, observe que ao aplicar o modificador, ao aplicar a interação, nós já temos uma sustentação do objeto sem tantos segmentos.
Vamos ajustar aqui as cores do objeto para a gente ter uma melhor visualização. Observe, por mais que apliquemos as interações, o objeto se mantém com sua estrutura intacta. Vamos mudar o visual para faces para observar como que isso se aplica. Outro detalhe importante quando trabalhamos com Mesh Move é que mesmo a gente chanfrando as edges, se o chanfro for muito grande, há uma possibilidade da gente ter a sustentação do objeto problemática. Então, desculpa, houve uma pequena mudança aqui, não escolhi as edges, selecionar as edges. Agora vamos chanfrar e colocar um chanfro grande. E observe que ao colocar um chanfro maior no objeto, a sustentação dele pelo Mesh Move muda. Vamos aplicar a interação. Então, nós já temos novamente uma situação parecida com a esfera. Removemos o modificador Edit Poly, vamos colocar um novo modificador para a gente fazer um novo teste. E agora com um objeto, bom, dá uma pausinha, vou fazer uma pequena consultoria. Voltando, então, fazendo um objeto mais complexo, vamos observar algumas interações diferenciadas com o modificador. Primeiro vamos criar fazer uma modificação no nosso box. Vamos estudar um pouquinho. Então, agora vamos voltar ao Mesh Move novamente e aplicar a interação. E repare que o objeto não conseguiu manter a sua estrutura. Aí lembrando que a cada interação que a gente tem, nós subdividimos a face do objeto por 4. Então, para cada face, teremos 4. Então, quando nessas situações, também há uma necessidade da gente chanfrar algumas edges, né, para poder ter uma estrutura mais rígida do objeto. Senão ele se desmonta. Então vamos selecionar algumas edges desse objeto. Vamos chanfrá-lo. E observe agora que nesse local chanfrado nós temos a estrutura
Então observe agora que para cada necessidade a gente tem que brincar um pouco com essa situação das edges, porque para a gente manter algum tipo de sustentação no objeto que queremos dar uma amaciada, colocar uma superfície mais lisa, utilizando o Mesh Smooth, então a gente pode não, deve alterar de acordo com as nossas necessidades. Então, vai aí do seu critério utilizar a melhor forma para você ter o objeto do jeito que você precisa. Então, por exemplo, no mesmo objeto a gente vai colocar o chanfro em outras edges e teremos um resultado totalmente diferente. Agora eu estou brigando com o meu mouse aqui para desfazer a seleção, porque eu quero somente a parte de cima do objeto chanfrada. E lembrando que, no caso, o Mesh Smooth ele vai subdividir todas as faces do objeto. Então, quando temos um chanfro, esse chanfro também é uma face do objeto e, por isso, ele vai subdividir também esse local, assim mantendo uma estrutura mais rígida sobre o objeto. Então, agora vamos selecionar toda a parte de cima do objeto e veremos que o resultado do Mesh Smooth vai ser bem diferente. É óbvio que para cada forma que a gente utiliza, existem outras N formas, né? Isso de acordo com a pesquisa e o aprendizado, os tutoriais que você pega na internet, cada um usa um método diferente de fazer um mesmo procedimento. Então, o que eu estou mostrando aqui são alguns métodos para você fazer alterações nos seus objetos, né? Modificar o seu objeto, mas você poderia utilizar outro procedimento. Não estou dizendo que esse aqui é a melhor forma, mas é uma das formas de você poder fazer esse tipo de alteração. Agora vamos fazer um novo teste no nosso box, na nossa cobaia. Vamos chanfrar somente um vértice do box. E aí temos um resultado totalmente diferente. Lembrando que quando estamos trabalhando com Mesh Smooth, trabalhar com faces irregulares pode trazer resultados imprevisíveis. E não necessariamente isso é ruim, pois em algumas situações onde queremos um objeto enrugado, por exemplo, rugas em rosto de velhos, algumas situações desse tipo, essas deformidades são interessantes. Então, trabalhar com objetos com faces irregulares vai gerar resultados totalmente imprevisíveis, dependendo das interações que a gente tem com o Mesh Smooth. E como o nosso tempo acabou, acho que isso foi suficiente para mostrar sobre esse modificador. Até uma próxima.